Amados, esse ano de 2020 eu tinha pedido algo ao meu Senhor. Eu digo, Senhor, eu quero passar esse final de ano louvando a Deus. E o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Amados, foi maravilhoso. E aí eu disse assim, Senhor, mas teve alguns irmãos que não participaram desse momento de alegria comigo. Aí o Senhor trouxe todo mundo hoje, ó. Amém? Oh, Deus maravilhoso. Ele disse assim, ó, não passou naquele momento, mas trouxe todo mundo. Não vou nem citar nomes, mas eu estou olhando para cada um que não passou comigo, conosco aqui. Amém? Mas o Senhor veio e disse assim, não foi naquele dia, mas foi agora. E o Espírito Levítico que tem em cada um de nós se manifestou nessa noite para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Falar em Levita, amados. Abram a palavra de Deus no livro de Salmo. Convido os amados a ficarmos de pé e abrirmos em Salmo 73. Nessa noite nós vamos falar de um dos maiores levitas e também salmista, que é Asaf. Salmos 73, de 1 a 16. Quem encontrou, diga amém. Livro de Salmos, capítulo 73. E diz assim a palavra do Senhor. De fato, Deus é bom para com Israel, para com seu povo, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, as soberbas os cinge como um colar, e a violência os envolve com um manto. Os olhos saltam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por forte da qual bebe com avidez. Eles disse, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentaram as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Amém? Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, porque Tu és o nosso Deus e as nossas vidas estão em Tuas mãos. Paizinho, Tu és o nosso Pai, nós somos Teus filhos, e por isso Tu nos corrige, e por isso Tu nos ensina, e por isso, Pai amado, que o nosso coração, Pai, Tu tens nos mostrado o maior tesouro de um levita, que é a Ti. Paizinho do céu, nós Te agradecemos por cada vida aqui presente. E Te pedimos nessa noite, Senhor, me dá uma palavra cheia do Teu Espírito Santo, que venha de encontro a cada coração nessa noite. Eu Te peço, meu Deus, Te louvo, meu Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus agora e sempre. Amém, amém e amém. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é o grande encontro. Amados, Asaf, quem não sabe,
foi um salmista, contemporâneo de Davi e contemporâneo de Salomão. Ele escreveu o Salmo 58 e também escreveu os Salmos de 73 a 83. Ele e seus filhos. Amém? Mas como alguém como Asaf, um levita, um salmista, um músico, como diz na nossa cidade, de renome, né? Admirado, respeitado, chega ao ponto desse questionamento, de sentir inveja de ímpio. Difícil isso nós entendermos. Amados, o questionamento desse homem era a prosperidade do ímpio versus o sofrimento do justo. A Lorena disse, meu Deus, mas isso é mais comum do que pensamos. É muito comum. É muito comum. Quando passou, ou ainda vai passar, ou está passando, né, sobre alguma questão existencial, de dúvida, de paternidade, de excelência com Cristo, alguma coisa que não olha ao seu redor e por algum motivo não compreende aquilo que os seus olhos veem. Porque nós temos visto muito isso. Mas isso não é nem apenas de agora, nem de hoje, nem só da gente. Isso é muito questionado. E eu escolhi, amado, um poeta português muito conhecido, Camões, Luís de Camões, que fez um questionamento muito lindo a esse respeito. E essa poesia é Ao Desconcerto do Mundo. Nós estamos falando nessa noite da nossa essência de verdadeiros adoradores. Estamos falando aqui de Asaf, um poeta, um levita. E por que não colocar Camões? E ele dizia assim na sua poesia: aos bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para meu espanto, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Amados, essa poesia nos fala nesse final exatamente esse pensamento e esse sentimento de correção, de conserto. A palavra do Senhor diz que Deus, assim como o Pai corrige aqueles a quem ama. E Camões, ele disse assim, eu vou fazer o mesmo mal para ver se eu consigo o mesmo bem material. Mas ele descobriu que para ele o mal trazia o castigo. Amém? A correção. Por sermos filhos, somos corrigidos. Amém? E o ímpio fica aí, livre, para fazer o que ele bem quer e bem entende. Amém? Compreendido essa poesia, voltando também para um outro questionador, e agora eu digo Jó. Jó também teve um questionamento, e com muita razão, de olhar e ver o que a gente pode chamar de justa causa diante de homens. Ele diz assim, Senhor, eu não te entendo. Senhor, eu te amo na mesma proporção que não te compreendo. Aí o primeiro me deu alguma coisa para achar que eu posso retribuir algo a mim para que eu tenha de retribuí-lo. Então, amados, em nenhum momento Deus tem nenhum tipo de obrigação conosco. Amém? E tudo é graça. Nada é por merecimento. E tudo é pela vontade e a bondade do Pai.
Mas para entendermos Asaf, nós precisamos conhecer a história desse homem. Senão, nós não podemos compreender o questionamento dele e alguns questionamentos que a gente também faz na vida, como eu, esse que vos fala. Para entendermos Asaf, nós precisamos entender o que é ser um levita nos tempos de antes e nos tempos de hoje. Josué 13,14 diz assim: somente a tribo de Levi não receberá herança. Todas as demais tribos receberão herança e terras e bens, mas a tribo de Levi não. Eles receberão as ofertas queimadas, que são os dízimos, e aqui é a origem do dízimo, mas isso aqui é uma conversa para outro tempo. Então, os levitas, eles recebiam a 10ª parte, o dízimo das demais tribos, para se alimentarem e viverem dessa oferta. Mas o Senhor diz: a tua herança, levita, sou eu. Diga comigo, você que é levita, que a herança que ele te promete é ele mesmo. Por isso que eu estava tão feliz aqui. Quando eu encontrei essa igreja, o espírito levítico, eu entendi em mim, entendi em todos que estavam aqui e ali, e no Ivanzinho, esse espírito de levita, e de entendermos que a nossa herança é o Senhor por toda a eternidade. Mas vamos entender o porquê desses questionamentos de Asaf. Amém? Asaf, no decorrer da sua vida, ele teve 3 grandes encontros. E nós vamos falar desses encontros. O primeiro encontro que o Asaf teve no decorrer da sua vida está escrito em 1 Crônicas, capítulo 15. Vamos lá para Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 25. E Asaf, ele se encontra com o seu rei Davi. Aqui é o encontro de 2 adoradores. Encontraram Crônicas, capítulo 25, diz assim: Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor. Todo mundo conhece essa história, na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca. Os cantores, os quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor, com júbilo ao som de clarins, trombetas, cimbalos, fazendo ressoar harpas e liras. E o instrumento de Asaf era os cimbalos. E Asaf, ele aqui é um menino, um adolescente, quase criança, eram 12, 13 anos. De 12 a 14 anos, Asaf está no meio daquela festa. Ele não é um dos levitas que estão levando a arca, porque o ofício do levita, ele começa aos 25 anos e termina aos 50. É 25 anos de ministério. Mas ele é filho de levita. E quando Davi entra em Jerusalém, segundo Flávio José, e aí estão todos lá, o povo todo cantando, e quando o povo vê Davi, e Davi se desfaz das roupas e começa a adorar, e os levitas também, e o Espírito Santo começa a se manifestar em Davi. E como disse um grande pregador, Davi quebra protocolos, e aí todo mundo quebra também, não tem cerimonial, todo mundo cheio do Espírito Santo.
É como uma igreja que está toda organizada, de repente Deus toma todo mundo, e cadeira para lá, cadeira para cá, todo mundo sai dançando, e foi isso que aconteceu naquele dia. E esse Asaf ali, aquela criança, corre para Davi, quando vê o seu rei cheio do Espírito Santo, mas ele não pode chegar perto do rei, porque ninguém poderia encostar perto do rei, mas essa criança se joga e não quer nem saber. E aí ele começa a dançar aos pés de Davi, e o mesmo Espírito que estava em Davi vem para Asaf e se torna um só. E os dois começam entrelaçados, dançando e cantando e louvando ao Senhor. E o primeiro grande encontro que Asaf tem é com o rei Davi, que também é um levita, que também é um adorador, que também é um salmista. Amém? Deus, ele faz esses grandes encontros. E hoje, nessa noite, vocês acham que nós estamos aqui por coincidência? Deus marcou esse encontro conosco aqui, com adoradores com excelência, que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Assim como marcou esse encontro. Interessante que esses dois, eles ficaram amigos. E se você lê o Salmo de Davi e o Salmo de Asaf, você vê uma linha muito parecida, principalmente porque os dois eles usavam a mesma linguagem em alguns termos, sempre falando de Deus na primeira pessoa. Isso é intimidade. Quando a gente fala que o Senhor é meu, o meu paizinho, o meu querido, a minha excelência, a minha vida, é quem tem o quê? Intimidade, fala de perto, fala com intimidade. Então, Asaf e Davi, eles tinham essa característica de falar de Deus com intimidade. Mas esse homem, ele teve o desenvolvimento dele, se tornando, claro, esse salmista. E aos 25 anos, um pouco depois, Davi chega para ele e honra ele com o maior cargo que poderia ter naquele país. De levita, chefe sobre todos os demais levitas. Amém? E aqui se concretiza aquilo que Deus fez naquele momento. Um rei e um levita. Diga nessa noite o que Deus está dizendo nessa noite para cada um de nós. Um rei, que é o nosso Deus, e um levita, que somos nós. Esse homem tem esse primeiro encontro e Deus coloca esse homem na posição de honra, de um verdadeiro adorador. O propósito que Deus tinha se cumpriu na vida desse homem. Então, a olhos nus, esse homem está realizado. Tem o maior cargo, o cargo de maior prestígio dentro de Jerusalém, dentro do que ele poderia alcançar. E aí eu lhe pergunto, e por que tantos questionamentos? Para entendermos isso, nós precisamos ir para o segundo encontro marcante na vida desse salmista, desse levita, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Gostaria muito que os amados acompanhassem na palavra para entenderem. 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim. Isso aqui é no dia da inauguração do templo de Salomão. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos, e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra. O pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura até amanhã. É assim? Dura para sempre. O segundo encontro que esse levita tem, Asaf tem, agora também é com o rei Salomão.
Mas aqui é o ápice. Enquanto com Davi foi o começo da sua trajetória, com Salomão era o fim da sua trajetória. Era o último evento que esse homem ia fazer. Interessante, amados, que Salomão, ele era um homem que gostava de tudo com muita excelência. Tudo de Salomão era o melhor que tinha. Tudo dele tinha que ser o melhor. E ele, quando ele começou a preparar a festa, ele chega e diz assim: quem é o melhor levita? Quem é o melhor músico? Quem é o melhor maestro de Jerusalém? Aí todo mundo disse assim: tem muitos bons, muito bons, mas o melhor é o Asaf. Aí ele disse: Asaf, mas chame Asaf. Ele disse: não pode. Asaf tem mais de 50 anos, ele já está jubilado. Então ele não poderia mais efetuar o seu ofício. Aí Salomão disse assim: não, mas eu quero o melhor. E aí traz Asaf e conversa com Asaf. Asaf tem aproximadamente 50 e poucos anos, 57. E ele chama Asaf para fazer a última obra dele, que é preparar o louvor para a inauguração do templo de Salomão. E Asaf passa 7 anos ensaiando, amado, para esse dia. Estou lembrando aqui dos ministérios atuais, que se encontram de manhã para louvar à noite. Muitas vezes, uma vez por mês, muitas vezes não gosta de ensaiar. Imagine a perfeição de Asaf. Ele criou todas as músicas, ele ensaiou cada instrumento, ele ensaiou cada nota, cada contralto, cada baixo, cada soprano. Durante 7 anos ele ensaiou. Criou todas as músicas como se fosse um musical da Broadway, mas para Deus. E aí no dia que era o ápice de tudo, na inauguração do templo de Salomão, era o dia em que Asaf ia fazer a sua última apresentação. Acontece, amados, que quando estão todos no templo do Senhor, que o ministério de Israel, de Jerusalém ali, os levitas começam a adorar, vem uma nuvem de glória sobre o templo, como nunca houve. E a palavra do Senhor diz que os anjos, e os querubins são o tempo todo adorando ao nosso Deus e dizendo que Ele é santo, santo, santo e santo e santo e santo. E a nuvem vinha e ia ao ponto de estar no meio ali onde se cantava aquele hino tão lindo e maravilhoso. Interessante que, enquanto a banda tocava, Deus toma aquela adoração para o céu. E a glória do Senhor se manifesta naquele tempo como nunca. Olha o que a palavra diz. E esses músicos, eles manifestados pelo Espírito Santo, começam a ser tomados pela glória de Deus. Interessante, amados, é que os judeus, tudo eles escrevem, tudo eles sabem. E essa música de Asaf, eles não sabem até hoje, segundo os historiadores, foi tomada por Deus e se perdeu. Mas dizem que foi a música mais linda que já houve, que foi esse hino de Asaf, que foi tomado. Dizem que foi espontâneo. Se trabalhou toda a questão de dinâmica, de perfeição, de excelência, mas na hora a gente diz que não foi o homem que deu, foi os espíritos que o tomaram e que louvaram a Deus. E esse louvor espontâneo foi tomado aos céus. E esse Asaf, após esse evento, ele sai do templo. E o primeiro que vem falar com ele é o rei. Fala com ele, sumos sacerdotes, toda a nobreza. Amém? Vem os elogios a Asaf após o evento. Aí todo mundo sai e vem a realidade. Que realidade era a realidade de Asaf?
Você já se perguntou? Você já se perguntou qual é a realidade de um levita? De um adorador? Você já se perguntou como é a realidade de quem adora a Deus em espírito e em verdade? Os loucos dessa terra? Já? Quantas vezes eu já fui tido como louco? Graças a Deus. Porque estou confundindo o quê? Os sábios. A realidade de Asaf era assim. Asaf, ele precisava voltar para casa. Mas o primeiro ponto, e as roupas que esse homem vestiu não era dele. As roupas que ele vestia no templo, que era a coisa mais linda do mundo, não era do Asaf, era dos levitas. Roupa essa que o seu avô usou, o seu pai usava, ele usava e o seu filho ia usar. Depois ele tinha que vestir a roupa do Asaf. Aí a festa, amados. E Salomão nessa noite matou não sei quantos bois e cabritos e deu para o povo que estava na rua. Mas um levita não podia participar de festa de rua. Você acha que se tiver uma festa no público, o povo bebendo e comendo, um pastor pode estar no meio? O padre pode estar no meio do povo? Um levita não podia. Então ele não poderia participar da festa das comidas e das bebidas da rua. E você me pergunta, mas ele poderia estar no palácio do rei. Mas ele não estava, porque quem estava lá eram os nobres e os sumos sacerdotes, que eram uma elite lá dentro do Levítico. Asaf, ele não tinha nenhuma festa para ir, não foi convidado para nenhuma. Asaf tinha que voltar para casa andando. E quem já estudou sobre Israel antigo sabe que você, para ir ali, você tem que passar no meio do centro da cidade, né? E no meio do centro da cidade ele começou a avistar as casas dos ricos e as festas grandes que estavam acontecendo ali. Dentre os ricos e todos. No meio do povo ele não podia estar. No palácio ele também não podia. E na casa do rico ele não foi convidado. Ele só tinha um destino, a sua própria casa. Mas onde é que esse levita morava? Será que ele morava numa casa boa? Ele morava num retiro dos levitas. Na mesma casa que o avô dele morava, que o pai dele morou, que ele morou e que o filho dele ia morar. Porque os levitas, eles não tinham herança. Amém? Mas com certeza tinha muita comida lá, não tinha? Tinha a comida que ele queria comer, não tinha? O que acontecia com os levitas? Eles comiam o quê? Aquilo que se davam. Ele não sabia nem o que ia comer, porque ele comia aquilo que as pessoas mandavam para a casa dele. Um dia mandava carne, um dia mandava peixe, um dia mandava ovo, um dia não mandava nada. Era o que sobrava. Esse homem que estava lá, com a glória de Deus, sobre a vida dele. Mas ele ia para casa e disse que quem vai para casa não se molha, não é? Não é assim? Quando ele chega em casa, ele come o que tem. E toda comida enche o bucho, na linguagem mais chula. Mas ele olha para a mulher, agora uma anciã também de 70 anos. E aí ele chega para a mulher e disse assim, agora eu vou contar à minha esposa tudo o que aconteceu. Só que ele olha, ele tem 3 filhos. Eu acho que é 4, 3 filhos e uma filha. E um dos filhos é doente. E aí ele chega para a mulher, e ele podia muito bem dizer, mulher, aconteceu uma maravilha no templo. Deus curou. A glória dele se manifestou lá na igreja, no templo de Israel. A mulher dele, por que o milagre não se manifestou aqui? Por que o milagre não se manifestou na vida do nosso filho? Por que a glória de Deus não se manifestou na nossa casa? Por que não se manifestou na nossa vida? E esse homem, a partir daqui, e muitos acham que esse questionamento ele fez muito novo, mas não foi.
Tanto que chega um detalhe que ele chega e diz assim, e eles não têm nenhum tipo, ele falando dos ímpios, que os ímpios, nem na sua velhice, eles têm problemas, né? Interessante que esse homem, aos 70 anos, ele está com grande questionamento. A prosperidade dos ímpios em contrapartida do sofrimento do justo. E ele é justo. Agora, aos 70 anos, Asaf está velho, jubilado, e quem não aparece, quantos pastores a gente vê aí jubilado, que não, enquanto estavam na igreja, eram lembrados, enquanto estavam na igreja, eles eram assistidos, e hoje estão passando muita necessidade. Tem pastores hoje que não saem da igreja, não se jubilam, com medo de passar necessidades. Esse homem aos 70 anos, jubilado, velho, pobre, doente. Quem não se questiona? Amém? Mas esse homem teve o terceiro e último encontro. Amém? E esse é o grande encontro. Ele encontrou no santuário de Deus. Ele teve o encontro do Criador com a criatura, do Pai com o Filho e do adorado com o adorador. E aí vamos ver o que Asaf tira para nós e nos ensina desse grande encontro. Amém? É voltarmos ao Salmo. Ele chega e diz algo maravilhoso. Ele diz assim, de fato, Deus é o quê? Primeira coisa, a conclusão desse homem. De fato, Deus é bom para com os seus, para com os de coração limpo. Esta é a conclusão. Quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos. Pouco faltou para mim desistir de tudo. Desistir do Senhor. Fazer como Camões disse, procurar fazer o mal para ver se eu recebi o bem. Já que se fazendo o bem, eu nunca recebi. Amém? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E aí ele fala da prosperidade dos ímpios. Vocês já olharam como eles são? E nos dias de hoje também é assim. Ele diz assim, para eles não há preocupação. Ele se preocupa não, irmão. É verdade. Quem são os homens ricos dessa terra? Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. São soberbos. São. A violência eles não estão nem aí. Fazem o que for para se dar bem nos negócios e dentro do seu segmento. Os seus olhos saltam de tanta gordura. E aqui ele colocou algo dentro do contexto dele. Antigamente as pessoas, quase todo mundo era magro, porque fazia uma alimentação duas. Quem era rico fazia 3. Então todo mundo era magro de fome. Então os ricos eram gordos, isso era sinal de status. Então ele olhava e via e dizia assim, os ricos são gordos. Chega, os olhos deles são cheios de são bochechudos. E aquilo ali é sinal ainda de status, de riqueza. Eu lembro que eu ainda era menino, pequeno, eu ia para uma comunidadezinha chamada Curral Velho, lá na minha terra, e o pessoal dizia assim, fulano, então é muito bonito, chega é gordo. Quer dizer, uma cultura, né? Ainda bem arcaica, né? E hoje nós vivemos onde a beleza é a magreza. Mas antes, para entender o contexto em que Asaf está falando aqui, diz que ele zomba, né? E fala das maldades, é arrogante. Então ele fala de muitas coisas, Asaf, a respeito do ímpio. E a gente vê isso hoje na vida da gente. Quando a gente olha o lado da gente, a gente vê diante do nosso cotidiano a prosperidade dos ímpios.
E muitos justos que conhecemos, a gente diz e olha assim, rapaz, fulano tal é uma boa pessoa, tem um negócio assim, é assado, e a gente não vê prosperidade. Quantas pessoas a gente vê, fala e olha, às vezes a gente não fala na frente, mas a gente pensa, é assim ou não é? Sim ou não, como diz alguns colegas de ministério? Sim. Interessante, amados, que esse homem, ele fala do sofrimento do justo. E isso ele sabe o que é sofrer, não sabe? Ele diz assim, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã eu sou castigado. Imagine, se eu tivesse pesado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Aí ele diz algo lindo que começa aqui a mudar toda a situação. Em só refletir para compreender isso, achei que era tarefa pesada demais para mim. E aqui que eu quero chegar para você. Quando a tarefa é pesada demais para nós, né, Isa? Quem nós temos que buscar? Os átrios do Senhor. Esse homem, quando ele olhou para o questionamento, ele chegou. A pior coisa do mundo que é sentir inveja de quem é mau, de quem mata os outros, de quem engana, de quem é arrogante, de quem vai para o inferno, sendo ele um homem justo. Ele disse assim, eu estou no que tem de pior na minha vida. E eu não sou mais capaz de, por mim mesmo, sair desse lamaçal, desse buraco. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei, repita comigo. Até que entrei no santuário de Deus. Com quem que ele se encontrou? Com o nosso Deus. Primeira vez ele encontra Davi. Segunda vez ele encontra Salomão. Resolveram os problemas? Disseram a solução? Mas o Senhor foi nos átrios do Senhor que ele encontrou a solução para todos os seus questionamentos. Eu quero dizer nessa noite que eu não sei qual é o seu questionamento. Eu não sei o que tu está vivendo, o que tu está passando. Qual é a dúvida que tu tem a respeito da tua vida? Uma coisa eu te digo. Não é em homens que tu vai encontrar a resposta. Mas se tu te ajoelhar, e se tu entrar nos átrios do Senhor, e se tu buscar o teu Deus, e tu tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz por ti, que hoje tu é um verdadeiro adorador, mas ele também te instituiu o quê? Sacerdote real. Hoje tu é um levita, hoje tu é um sacerdote que pode se ajoelhar e falar com ele em todo canto, a qualquer momento. E o nosso Deus é um Deus que ouve oração e que responde. E que está pronto a nos ajudar em todas as situações, como ajudou o Azar. E o negócio aqui é sério, talvez muito mais sério do que o seu problema nessa noite. E aí, amados, esse homem fala algo maravilhoso. Ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o quê? O fim deles. E aqui está toda a resposta. O fim deles. O fim deles é o nosso começo. Qual é a essência de um adorador? Qual é o que Deus promete para um levita? Ele diz que vai dar terra, vai dar gado, vai dar ovelha, vai dar bens. Ele diz que ele vai dar o alimento para suprir a tua necessidade, para que tu viva bem. Amém? Mas que a herança do levita, qual é? É o próprio Deus. Que eu quero dizer nessa noite, amado, que nós não temos motivo nenhum para estarmos tristes. Nós não temos motivo nenhum para olharmos para o ímpio com inveja. Porque ele não tem o maior tesouro que o homem pode ter. O Senhor disse assim, não te preocupe com o que tu vai comer, o que tu vai vestir,
Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Tu pode não ter tudo que tu quer, mas tu tem tudo o que precisa, se tu for fiel a Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho experiência e Deus me ensinou. E um homem que se ajoelha aos pés do Senhor não precisa se inclinar diante de homem nenhum nessa terra. Amém? Quando nós exercemos um espírito de adorador por excelência, que nós entendemos que a essência de nossas vidas não é viver, nem acumular tesouros na terra, nem buscar vaidades, nem nome e nem ser referência de ter ou de saber, mas sim de viver uma vida com Cristo. E aí ele te responde que o maior tesouro é ele mesmo. A herança que ele nos dá como adorador é o próprio Deus. Diga comigo, a herança de um verdadeiro adorador é o próprio Deus. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Pois vamos fazer aquilo que viemos para fazer nessa terra, que é adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Eu convido todos a ficarem de pé. Se você puder, vamos botar em prática aquilo que nós ouvimos hoje. E antes, a Alissa está preparando ali, eu quero compartilhar algo, se o pastor puder deixar, né, pastor? Eu tenho 22 anos, né, de idade não, 22 anos, que tenho andado nessa caminhada, né, da fé. E eu já fui um Asaf, Ilza. Lá no início, eu perguntava, mas Senhor, a minha amiga não está nem para a igreja e ela tem um namorado tão bom. E isso aqui, você fica só se comparando? Mas Senhor, quando eu era do mundo, meu pai me dava dinheiro, eu tinha carro, e agora eu estou na igreja, cadê? Sabe? E aí, Deus me levou para o deserto. O meu deserto foi quando eu fui morar fora do Brasil, em Londres. E Deus me mostrou completamente tudo o que eu precisava saber. E lá em Londres eu tive a oportunidade de morar no metro quadrado mais caro de Londres. Fui morar com a família que eles eram milionários. E eu vi, pastor, meu filho vira esse negócio para cá aqui, e eu vi que tudo que eu pensava que ia me trazer felicidade, Lídia, não trouxe. Pelo contrário, eu via pessoas bilionárias. A gente morava num condomínio que tinha shakes, e eram as pessoas vazias. Eles iam fazer festas lá na Dona Débora, e a gente servia, mas eram as pessoas assim tão tristes, saíam bêbados. E ela conversava comigo, dizendo que fulano tentou se matar. E eu me lembro que eu fui... a moça lá me viu e disse, olha, eu queria contratar ela para passar roupa. Ela eram a indiana. Não tem aquele sari? Aquelas roupas que é enorme, que eles se enrolam. E ela me chamava para passar. Eu ganhava muito bem passando roupa lá, né? E eu ficava lá no andar de baixo, passando roupa. Aí ela ia para onde eu estava, sentava na escada. Ela nem sabia falar inglês direito, mas ela começava a falar comigo. E eu não entendi o inglês dela, misturado com indiano. Mas ela, de um dia que eu ia passar roupa, ela me contratou 3 dias só para conversar comigo. Ela faz parte das 10 maiores, mais ricas famílias de Londres. Mas ela era uma pessoa só, vazia. O marido dela é dono de uma indústria farmacêutica. E Deus me levou para esse lugar onde muitas riquezas. Eu comi caviar negro, caríssimo. Meu trabalho lá era jogar golfe.
tênis com os filhos dela. Mas eu vi que nada daquilo ali tinha valor. Porque antes eu pensava que isso era. E Deus me levou. E foi lá em Londres que Deus me mostrou tanta coisa que eu deixei de ser Asaf, de comparar. E hoje eu estou falando com o pastor que eu estou atrás de um terreno, porque meu sonho é morar dentro do mato. Ter bicho, sabe? Tipo o Éden, né? E aí quando eu estou olhando, as pessoas dizem, como é que você vai fazer sua casa? Aí eu não sei se eu falei para a Lídia, eu disse, eu quero uma casa de taipa. Meu Deus, essa mulher até é doida. Não, eu quero uma casa de taipa, rebocadazinha, bonitinha, né? Mas quando a gente tem a revelação de que nosso maior tesouro é o Senhor, todas essas coisas perdem valor. Você nunca mais olha, fulano de tal tem aquele carro, eu não tenho nada, mas eu sirvo a Deus. Nada disso. E aí, como o pastor falou, quando você começa a ter um espírito de verdadeiro adorador, as coisas vêm. Porque você aprende a buscar Deus em primeiro lugar. Aí vem um terreno, vem a clínica, né? Vem tudo naturalmente. Mas enquanto a gente estiver olhando para o que o ímpio tem e se comparando, você vai viver uma vida miserável. Então, hoje o Senhor nos traz a esse entendimento. Vamos ser verdadeiros adoradores. Não vamos olhar para aquilo que o irmão tem ou que mas fulano de tal nem serve a Deus. Deixa. Cuide da sua vida. Aprenda a adorar a Deus também nos momentos de dificuldade. Porque quem disse que seu fim é esse? Andar a pé, ter conta? Não. Nós estamos ainda caminhando. E nós só vamos conseguir realmente as promessas de Deus quando nós nos considerarmos, quando Deus olhar para nós, para mim, para você e ver um verdadeiro adorador. Esse é o segredo da Asaf, né, pastor? Ele veio. E aí, Asaf nos deixou essa lição. No fim de tudo, é Deus que é o nosso maior tesouro. Então, que hoje o Senhor nos leve a esse espírito de adoração. Senhor, um dia eu estive confusa. E alguém pode estar também sem entender o que tem acontecido. Por que tantas provas? Por que tanta tribulação? Se eu vou para a igreja, se eu oro. Mas Deus te fala hoje que não adianta vir para a igreja ou orar se você não tiver o coração de adorador. Adorador atrai a presença de Deus. Adorador glorifica a Deus com a sua vida. Adorador tem a vida de um altar. Adorador tem uma vida diante de Deus. Então, hoje Deus está falando comigo e com você para sermos verdadeiros adoradores, para buscarmos a Deus como nunca antes. É isso que nós precisamos. Senhor, gera em nós esse espírito de adoração. Mesmo em minha dor, mesmo em minha confusão desse mundo, nas nossas casas, problemas, você vai adorar. Porque o nosso maior tesouro é a presença de Deus. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E cuidar das coisas de Deus é ser um testemunho vivo aqui nessa terra. É ser farol, é ser ponte, é ser luz, é ser sal da terra. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu alerta. Obrigada, Senhor, pela Tua disciplina. Porque o Senhor é um Pai que nos disciplina. Temos que buscar sermos verdadeiros adoradores. Viver nos átrios do Senhor, onde nada mais importa, somente estar com Ele. Amém. O que você é? Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração
subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Porque Ele é o Deus. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, Não tenho todas as respostas. Mas de uma coisa sei, toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. de onde vem sua força. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Amém? Vamos orar, né? Louvamos ao nosso Deus. Irmãzinho? Glória a Deus. Esse aqui, um negócio aqui maravilhoso, né? A presença do Senhor aqui. Aleluia. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, por cada vida, Senhor Deus, aqui presente.
Meu Deus, como é maravilhoso, Pai. Teu povo aqui reunido, levitas, Pai, cumprindo, meu Deus, o ofício que é te adorar com excelência em espírito e em verdade, ensaiando, Senhor Deus, como diz a canção, pro coral celestial, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por cada vida aqui presente e também, meu Deus, pelos que estão nos ouvindo através das mídias sociais. Derrama, Senhor Deus, a mesma unção, a mesma graça, Senhor Deus, em cada coração, Pai, que está nos ouvindo e nos assistindo, Pai, em sua casa, Senhor. Derrama, Senhor Deus, a tua presença, Pai. Presença, Pai amado, maravilhosa do teu Espírito Santo em nossa vida. Nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Levante as mãos para o céu, amados. Que a graça e a paz do Senhor e o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, nos conduzindo e nos dando mais uma semana, um mês, um ano, uma vida de vitória, até a eternidade com Cristo Jesus, sendo verdadeiros adoradores no céu, onde é o nosso lugar, onde é a nossa pátria. E nós te agradecemos, Paizinho do céu, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém e amém. E os irmãos estão despedidos em nome de Jesus.